Olá, queridos irmãos. Você sabe que existem níveis espirituais diferentes e que cada um de nós nos enquadramos em um nível espiritual? E essa compreensão de qual nível espiritual nós estamos pode nos ajudar a superar muitas coisas e entender como buscar o próximo nível. Sabia que isso pode nos enriquecer e contribuir para o nosso avanço, para o nosso crescimento espiritual? É sobre isso que eu vou te falar nesse rápido estudo. Nós vamos fazer uma rápida meditação, depois nós iremos orar, certo? Clamando ao Senhor a intervenção dele, a bênção do Senhor, a manifestação do poder dele nas nossas vidas. Então fica aqui até o final, que nós iremos orar. E vai ser bem rápido, nós seremos bem rápidos e objetivos nesse estudo. Ok? E para saber sobre os níveis espirituais e qual nível que nós estamos, que eu estou, o que você está, em qual nível que você está, vamos aqui à tela do computador e vamos ler 2 versículos bíblicos para a nossa rápida meditação. O primeiro versículo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. E o segundo está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Olha que interessante. Ambos escritos pelo apóstolo Paulo. Olha o que diz. Olha o que o primeiro versículo diz. Por quê? A carne milita, ou a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, você percebe que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas que a carne milita. O que é militar? É guerrear, é lutar contra o espírito. Está dizendo que aos Gálatas que a carne deles lutavam contra o espírito e o espírito contra a carne. Um estava se opondo ao outro. Eles são opostos entre si. A carne e o espírito são opostos e ambos guerreiam entre si, certo? Militam entre si. Já no próximo versículo, olha o que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Efésios. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Percebe que aqui aos Efésios o apóstolo está dizendo, olha, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você percebe que é um outro nível que o apóstolo Paulo está falando espiritual. Então, vamos entender isso daqui hoje. E no final, com certeza, você vai identificar em qual nível espiritual você está. Isso vai ajudar você na sua jornada espiritual, vai facilitar a sua compreensão em relação à sua vida espiritual. Ou quem sabe até mesmo por que ela não vai para frente. Ou como potencializar ainda mais, se ela está indo para frente, como potencializar ainda mais essa jornada sua espiritual. É para que você entenda isso que nós iremos fazer esse rápido estudo, que não vai demorar 30 minutos. Então, entenda bem uma coisa.
Quando o mesmo apóstolo Paulo, escreve aos Gálatas, ele diz que a luta dos Gálatas era da carne, que a carne deles lutava contra o espírito, militava contra o espírito deles. Era a luta da carne contra o espírito. Um estava se opondo ao outro. Que espírito é esse? Que carne é essa? Ele estava falando que a natureza humana, a natureza pecaminosa deles, estava lutando contra a natureza espiritual, que era a própria presença do Espírito Santo neles. Então ele estava dizendo, olha, vocês estão com a guerra, militando, lutando, guerreando internamente. Essa guerra é contra a natureza terrena de vocês com a natureza espiritual. A guerra, a luta de vocês é contra a carne e contra o espírito. Ok? Mas quando o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz: a vossa luta não é contra carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores do reino do mundo espiritual. Ok? Contra os principados, contra as forças espirituais do mal. Ele está dizendo que a luta dos Efésios não era contra a carne ou contra a sangue, a carne e o sangue contra o espírito que existia neles, contra o Espírito de Deus, mas era espiritual. A carne dele era contra a luta deles era contra principados e potestades nas regiões celestiais. Entenda a diferença? Entenda os níveis diferentes. Os Gálatas estavam aqui, lutando com seus próprios desejos, lutando com as suas próprias carnalidades, lutando com as suas próprias guerras internas, na sua própria guerra interna contra o Espírito. Enquanto o Espírito de Deus dentro deles, a presença espiritual de Deus dentro dele queria fazer o bem, a natureza carnal queria fazer o mal. Então havia uma guerra, uma luta. Aos Efésios, ao contrário. O apóstolo Paulo, olha, a guerra de vocês é contra principados e potestades, contra dominadores das regiões celestiais. A guerra de vocês não é contra carne, mas contra espíritos do mal, espíritos malignos. Você percebe que são níveis diferentes? Enquanto os Gálatas estavam guerreando dentro deles mesmos, contra o Espírito de Deus dentro deles, contra a vontade do próprio Deus dentro deles, os Efésios estavam guerreando num outro nível, era um nível espiritual, um nível diferente. Você está entendendo isso? A princípio parece ser um paradoxo, parece que o apóstolo Paulo está falando duas coisas completamente diferentes. Espera aí. Primeiro ele diz que a nossa luta é da carne contra o espírito, a nossa guerra. E agora está dizendo que a nossa luta é contra o reino espiritual do mal. Com que força eu vou lutar, vou militar contra essas forças espirituais do mal? Como que eu vou guerrear? Com a minha carne? Não, ele está dizendo que a nossa luta nesse nível não é da carne contra os espíritos. Aí já entra um outro nível, o nível espiritual, quando eu aprendo a andar em espírito. Que espírito? O Espírito de Deus. Quando eu descubro essa força dentro de mim, esse poder dentro de mim, quando eu aprendo a acessar esse poder, essa força dentro de mim que Deus deixou para mim como herança na sua ressurreição,
a minha luta passa a ser diferente. Passa a ser uma luta espiritual contra o mal e não contra mim mesmo. Então não existe nada de errado na fala do apóstolo Paulo. Ele apenas está falando para pessoas diferentes. Ele está falando para as pessoas que estavam na igreja da Galácia e as pessoas que estavam da igreja de Éfeso. Eles estavam em níveis espirituais diferentes. Um de uma forma e outro de outra. Tanto que ele diz assim, olha, para vocês Gálatas, eu gostaria de dar comida sólida para vocês. Instruções espirituais de níveis diferentes, mas eu não posso dar, por isso eu dou papinha de neném, leitinho para vocês. Como que mamadeira, porque vocês não podem ingerir coisas espirituais, porque vocês não têm preparo para isso. Vocês ainda não cresceram espiritualmente, não entenderam a verdadeira identidade de vocês como cristãos. Ainda não posicionaram como embaixadores, como representantes de Cristo. Vocês não entenderam ainda o que é o reino de Deus nessa terra. Vocês ainda não estão conscientemente incluídos no contexto de reino de Deus. Vocês estão vivendo ainda a luta do passado, da carne contra o Espírito, que é a vontade de Deus dentro de vocês. Agora vocês, Efésios, vocês já atingiram um outro nível. A luta de vocês é da força do Espírito de Deus contra os espíritos malignos das regiões celestiais, os principados, potestades, os dominadores das regiões celestiais que oprimem as pessoas. Os Gálatas estavam sendo oprimidos pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios vícios, enquanto os Efésios estavam lutando contra os reais opressores espirituais. No nível de Gálatas, os espíritos nem estavam preocupados em oprimi-los, porque eles eram oprimidos pelos seus próprios desejos, mas os Efésios não. O pleito era em outro nível, a guerra era em outro nível, era no nível espiritual. Era na força do Espírito Santo contra as forças malignas espirituais. Percebe que são níveis diferentes? Por isso, nessa carta aos Efésios, ele diz, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam guerrear, vencer e permanecer firmes. Cingidos os vossos lombos com a couraça da justiça, colocai o capacete da salvação, coloca o cinturão da verdade, a sandália do evangelho, empunha o escudo da fé, a espada do Espírito. E com essa armadura do Espírito Santo, com essa força do Espírito Santo dentro de você, você vai então para a guerra para vencer essas forças opressoras do mal. Níveis diferentes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Em qual nível você está espiritual? Em qual desses dois níveis você ainda está lutando com a sua própria natureza, com os seus próprios vícios e desejos? A tua guerra está a nível mental, a tua guerra está a nível emocional, a tua guerra está entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. A tua guerra está no descontrole emocional, nas brigas entre pessoas, na briga consigo mesmo, na briga familiar, na briga com as pessoas do trabalho. O seu nível está nesse nível? Ou você já alcançou a maturidade para entrar nesse nível diferenciado espiritual de estar cheio da força, do poder do Espírito Santo para guerrear contra o mal e vencer? Jesus disse, o que está em vós é mais forte, é mais poderoso do que o que está no mundo, que é o Espírito Santo. Mas os Gálatas ainda não tinham entendido isso. Mas os Efésios já estavam entendendo isso, porque eles já estavam andando em amor
e em fé, certo? Unidos no corpo e ajudando os irmãos no pleito espiritual. A instrução que Paulo deu aos Efésios é completamente diferente da instrução dada aos Gálatas. Aos Efésios, o Paulo ofereceu comida sólida, comida substanciosa, porque eles estavam preparados para essa substância. Os Efésios, eles haviam compreendido a grande herança deixada por Cristo, eles haviam se apossado desse poder e estavam aprendendo a utilizar dessa autoridade que estava sobre eles, autoridade espiritual, para combater contra o mal, não contra pessoas, não contra a sua própria natureza carnal, mas contra o mal e prevalecer. Então, o apóstolo Paulo oferece alimento sólido, forte, para que eles se fortalecessem e vencessem o mal, vencessem as forças espirituais do mal e prevalecessem. Os Efésios receberam instrução sobre o reino de Deus. Eles entenderam o que era ser um cidadão do reino de Deus, um guerreiro, alguém que exercia autoridade espiritual, o poder de Deus que estava sobre eles. Então eles receberam instrução para colocar esse exercício de representantes de Cristo como igreja na terra com autoridade, destronando principados e potestades e espíritos dominadores. Eles entenderam o que é ser um cidadão do reino e se apossar dessa herança maravilhosa que é o poder de Deus que Cristo deixou para nós na pessoa do Espírito Santo. Isto se chama reino de Deus em nós. Eles estavam no contexto de reino de Deus, militando como soldados, como exércitos do reino de Deus. Como eles estavam exercendo a autoridade e reinando com Cristo nesse exercício da autoridade, do poder que combate, que vence todo o mal. Enquanto os Gálatas estavam guerreando nas suas próprias fraquezas, um com os outros, brigando consigo mesmo. Não conseguiam entender que existia um Espírito de Deus dentro deles, que daria a eles forças. Eles não tinham essa compreensão. Mais uma vez eu te pergunto, qual nível você está? Você ainda está nesse nível de estar guerreando com a sua própria natureza terrena, fracassada, com a sua própria natureza fraca, humana, usando as suas próprias forças e se desgastando, certo? Você está no nível dos Gálatas, vivendo o sofrimento, o opróbrio desse mundo, a angústia, ainda está sob domínio da sua própria natureza carnal, das suas próprias fraquezas, tentando lutar com as suas próprias forças limitadas e não está chegando em lugar nenhum? Ou você que está me ouvindo já está no nível em que os Efésios estavam, lutando com as forças espirituais de Deus, conscientes do poder de Deus que estava sobre eles, combatendo com essa força, com essa fortaleza espiritual e vencendo? Responda aí embaixo. Responda aí embaixo. Em qual nível que você está? Seja sincero. Coloca nos comentários aí qual nível que você está ou qual nível que você quer chegar. Eu quero te ajudar a alcançar esse nível espiritual de combate para você ser um vencedor. Nós estamos juntos para alcançar e vivermos plenamente nesse nível espiritual, como os Efésios estavam, e reinar com Cristo nessa
utilizando dessa herança maravilhosa que Ele deixou para nós, que é a presença do Espírito Santo, o seu poder e autoridade sobre nós como igreja, como corpo de Cristo, para que pudéssemos exercer essa autoridade, destronarmos toda a força maligna, contrária espiritual e prevalecêssemos, reivindicando a nossa herança, tudo aquilo que nos pertence, nos apossando de tudo aquilo que nos pertence. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso propósito, esse é o propósito do nosso canal aqui. Nos forjarmos para esse nível, para essa peleja e conquistarmos tudo aquilo que o Senhor conquistou na sua ressurreição para as nossas vidas. Nos libertarmos de toda essa opressão maligna, de todas essas lutas internas e entrarmos nessa peleja, nessa guerra externa, com a força e o poder de Deus em nós, prevalecendo contra a força e o poder do mal. Vem comigo, esteja comigo todos os dias aqui, que nós estaremos aprendendo a pelejar nesse nível espiritual, em que ninguém pode nos conter, e nos tornarmos cidadãos do reino de Deus, preparados e forjados para a guerra, para a peleja e para vencer, independente de quem você seja. Se você é um adolescente, se você é um jovem, se você é uma mulher, se você é um homem, se você é recém-convertido, se você tem 10 anos de convertido, se você é um pastor, se você é uma ovelha simples, se você se converteu ontem, se você tem 50 anos de conversão, não interessa. O reino de Deus é para aqueles que compreendem o que é o reino de Deus e como se apossar dele. Como utilizar das forças, das armas espirituais para prevalecer. E reivindicando assim a herança que Cristo deixou em todas as áreas, a plenitude de Cristo em nós. A herança maravilhosa das conquistas de Cristo para nós. Para termos uma vida plena ainda aqui neste mundo e por vir a vida eterna, a nossa salvação eterna. Que Deus te abençoe grandiosamente. Nós vamos orar agora. E a minha oração neste momento vai ser exclusivamente para que você entre nesse nível o quanto antes, se você ainda está no nível dos Gálatas, primeiro nível. E a minha oração é para que você esteja passando por esse nível. E se você já está nesse nível espiritual, que você esteja ganhando forças para que você possa pelejar e vencer, forças para que você possa estar fortalecido para conquistar, conhecimento para utilizar dessa autoridade e desse poder que está sobre você, sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja do Senhor, que somos eu e você juntos. Ok? Vamos orar então? Se você puder, fecha os teus olhos agora. E vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Fecha os teus olhos, se você pode. Se não pode, permaneça com os olhos abertos. Você que está vendo agora esse vídeo, você que vai ver depois, Deus está operando da mesma forma, porque a palavra é viva, eficaz e eterna, poderosa para transformar. Entremos juntos nessa presença gloriosa do Espírito Santo. Querido Deus, toda honra, Espírito Santo, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dado a Ti. Nós te glorificando, Espírito Santo, nós te glorificamos por essa palavra gloriosa aos nossos corações. Nós te glorificamos, Espírito Santo, pela maravilhosa revelação do Senhor aos nossos corações. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Seja louvado, seja glorificado. Nós declaramos o nosso amor por Ti, por estar conosco, por ser a nossa força gloriosa para a vitória. Receba o louvor, receba a glória, receba a honra, porque em Ti está todo o poder, toda a glória, toda a força e toda a honra. Seja honrado e seja glorificado eternamente em nossas vidas. Nós nos alegramos no Senhor. Declaramos que Tu és a nossa alegria maior.
Tu és a nossa alegria, o nosso amor, a nossa felicidade. Espírito Santo, que Tu és o nosso amigo, o nosso fortalecedor, a nossa vitória. Agora eu coloco diante de Ti esse meu irmão, essa minha irmã. Se esse ouvinte está nesse primeiro nível, Pai, combatendo ainda no combate carnal contra o espírito, lutando contra a sua própria natureza, eu clamo para este irmão, para essa irmã, forças agora. Espírito Santo, que a Tua força venha sobre ele agora. Que a Tua força esteja enchendo essa alma agora. Enchendo essa vida de poder agora, de forças. Que ele esteja recebendo agora todo o poder, toda a autoridade delegada por Ti. E que ele esteja transferido de nível agora, que ele vença a própria carne e seja transferida para o nível espiritual, assim como os Efésios estavam. Que ele esteja sendo fortalecido no Senhor e na força do poder dele, esteja sendo revestido com toda a armadura de Deus, para que ele possa lutar e prevalecer. Que ele entenda agora, que ele alcance o conhecimento de que ele é um cidadão do reino de Deus. Que ele alcançou a posição de cidadão do reino de Deus para combater contra o mal, e não contra si mesmo e contra as pessoas. Glorifique o Teu nome na vida deste irmão. Glorifique o Teu nome na vida desta irmã. Em nome de Jesus Cristo. É o clamor que eu te faço pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus e pela justiça de Jesus. Querido irmão, esteja recebendo no teu corpo agora o poder de Deus, o poder de cura. Esteja sendo curado agora. Os teus ossos, o teu corpo, as tuas células, os teus órgãos internos, a tua pele, os teus olhos. Esteja sendo curado agora em nome de Jesus. Toda enfermidade. Esteja sendo fortalecido na tua alma. Esteja recebendo a libertação agora, a cura. Esteja recebendo o livramento agora. A força do Espírito Santo em você. Esteja sendo renovado agora no poder do Espírito Santo. Esteja sendo restaurado. Alcançando a alegria e a plenitude da felicidade agora. Toma posse disso, receba isso em você agora. Eu declaro que sobre você esteja essa bênção do Senhor, que você esteja recebendo todas essas bênçãos das regiões celestiais em você, para que você seja feliz completamente em todas as áreas da sua vida, no corpo, na alma, no espírito, na mente, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida material, financeira, que você seja grandiosamente abençoado agora. Você seja uma pessoa próspera e feliz, uma pessoa digna, que alcance a plenitude da felicidade em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Aí embaixo no link, aí embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar um link de um material que eu desenvolvi especificamente sobre esse assunto, sobre esse nível espiritual, sobre todos os direitos que você tem como cidadão do reino, o que é ser um cidadão do reino, o que é o reino de Deus nessa terra. E já foi estabelecido há mais de 2000 anos atrás e muita gente não compreende, não está sabendo sobre isso. Perdendo o direito à herança que Cristo conquistou na sua ressurreição. Então desenvolvemos um material especial para você. Clica no link, dê uma olhadinha lá que você vai ser ricamente abençoado com esse conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que vai te elevar para esse novo nível, para que você seja grandiosamente abençoado, ok? Nós vamos ficar por aqui. Que você tenha uma tarde abençoada. Que você seja grandiosamente abençoado. E mais tarde estaremos juntos novamente para mais uma oração, para termos uma noite abençoada de alegria na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado agora, em nome de Jesus Cristo.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua participação. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê um like ou dislike, ative o sininho para que você receba as notificações e também comunica aí, olha, interaja, diga alguma coisa, diga amém, diga eu quero participar, eu quero fazer parte desse reino maravilhoso. Diga o que significou a palavra para você e compartilha com seus amigos. Nós podemos ajudar outras pessoas com essa palavra que Deus tem nos dado. Então compartilhe nos seus grupos, com a sua família, com seus amigos.